Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, gente, peço que por favor vocês deixem seu like, porque é muito importante pro canal e pro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui sempre teremos resumos de Meu Pecado e um refúgio para o amor. Fiquem agora com o resumo de amanhã. Delfina fala com Manuel por telefone e diz que sente muita falta dele. Ela pede que ele se cuide muito. Justina visita Juliano na cadeia. Juliano agradece por ela vir. Justina manda ele não se preocupar, porque o pai dele está procurando um advogado para defendê-lo. Justina pede que ele lhe diga a verdade e pergunta a Juliano se matou Ramiro. Juliano diz que não. Juliano diz a Justina que foi ver Ramiro, porque ele disse que um dos filhos dela não era de seu pai. Juliano pergunta à mãe quem dos dois filhos não é filho de Rodolfo. Justina não responde e começa a chorar. Justina jura que nem ele nem Josué são filhos de Ramiro. Juliano diz à mãe que não confia nela. Rodolfo diz a Lucrécia que falou com todos os advogados do povoado e ninguém quer defender Juliano. Lucrécia fica preocupada e pede ao sogro para encontrarem outra solução. Acontece o enterro de Ramiro. Justina observa o enterro de longe. Padre Matias chega no cemitério e reza durante o enterro do amigo. Terezinha chora muito. Fidel vai ao bar e fica sabendo pelo velho dono de lá que na noite passada Ramiro foi morto e que acusam Juliano. Matias diz a Paulino que foi ver o bispo e ele recebeu a carta que ele e Rodolfo tinham mandado para ele, e ele reconsiderou a notícia e decidiu mandá-lo de volta a São Pedro para continuar sendo padre dali. Paulino e Rosário ficam felizes pela volta dele ao povoado. Matias pergunta o que aconteceu com Ramiro assim, tão rápido. Renata chega ali e diz que Juliano matou. O guarda civil leva comida para Juliano e aproveita para dizer que Ramiro está a 2 metros debaixo da terra. Juliano diz que não matou. Assunção, Carmelo e Teresa voltam para casa depois de um dia tão pesado como esse. Carmelo vai ao escritório do seu pai, xeretar nas coisas dele e encontra a carteira de Juliano nas gavetas. Matias vai à casa de Justina, atrás de Rodolfo, e diz a Josué que está de volta. Josué diz que seu pai já não mora ali, porque descobriu que sua mãe foi amante de Ramiro. Ele diz que também irá embora dali e continua com a ideia de ir ao seminário. Já à noite, Lucrécia passa um tempo com o pai na pracinha. Paulino pede que a filha volte para casa. Lucrécia diz que não pode. Paulino pede que ela vá começando a entender que não vão deixar Juliano livre, porque ele matou um homem. Lucrécia diz que Juliano não matou ninguém e é inocente. Paulino diz que não é ele quem está o julgando, e inclusive tem provas que o culpam. Lucrécia diz que mesmo que tudo acuse, ela sabe que Juliano é inocente. Lucrécia pede ao pai que a ajude a conseguir um advogado para seu namorado. Paulino diz que não pode fazer nada e só pode apoiar ela. Paulino oferece dinheiro a ela para pagar o hotel, mas ela diz que não precisa desse tipo de ajuda e vai conseguir tirar Juliano da cadeia, com ou sem apoio dele, nem que para isso tem que vender sua alma pro diabo. Teresa se deita para descansar e abraçando a foto de seu pai, chora muito. Assunção já está indo dormir. Carmelo vai ao quarto da babá e pergunta se quer que traga um médico para ela. Assunção diz que a doença que tem não é do corpo e já não pode mais com essa carga. Carmelo pergunta se ela acha que ele se sente bem com isso. Ela diz que não, mas que ele se sentirá melhor depois de dizer tudo para a polícia. Carmelo pede que Assunção não o entregue para a polícia, porque jurou a sua mãe que iria protegê-lo, cuidar dele. Assunção diz que não pode ficar calada, vendo um inocente pagando pelo crime que ele cometeu. Carmelo pergunta se ela ficará calada caso ele tire Juliano da cadeia. Enquanto isso, na fazenda, Rosário olha a foto de César e diz que por fim será feita justiça. Renata diz à tia que está muito angustiada, porque não sabe o que vai acontecer agora com Lucrécia e se voltará para casa. Rosário diz que não tem a menor ideia, porque ela é tão orgulhosa e teimosa que duvida muito. Lucrécia vai ao Ministério Público e pede aos policiais que liberem Juliano, porque ele não matou Ramiro e é inocente. Lucrécia diz ao policial que ama Juliano com toda a sua alma, porque ele é um homem íntegro, incapaz de machucar alguém. O policial diz que é muito estranho ela defender tanto o rapaz, sendo que a fama dele começou com algo que teve a ver com a família dela. Lucrécia diz que se ele conhecesse Juliano, se daria conta que hoje está cometendo a pior das injustiças com ele, e sai. Carmelo encontra Lucrécia chorando. Lucrécia diz que sente muito tudo o que passou com ele, com o pai dele, mas Juliano não teve nada a ver com isso. Carmelo diz que sabe e tem a prova de que ele é inocente. Lucrécia pede para irem até a delegacia falar com os policiais. Carmelo diz a Lucrécia que tem uma condição, que ela se case com ele, que aí dará um jeito de soltar Juliano. Lucrécia diz a Carmelo que ele está mal da cabeça. Carmelo
Carmelo diz que se ela não aceitar o que ele está propondo, Juliano irá passar muitos anos na cadeia. Lucrécia diz a Carmelo que mesmo que Juliano não existisse, ele para ela nunca seria uma opção de homem. Carmelo diz que ela diz isso porque não o conhece. Lucrécia diz que agora está o conhecendo, porque se ele fosse de verdade um homem honesto ou decente, entraria naquele maldito lugar para dizer a verdade, o que sabe. Carmelo diz que só faria se ela aceitasse ser sua esposa. Lucrécia não aceita a proposta dele e diz que nunca será a esposa dele. Carmelo manda ela pensar, porque é a única oportunidade dela salvar Juliano. Paulino pede que Rosário peça a Lucrécia que volte para casa. Rosário não quer suplicar à filha que volte, já que a ofendida é ela. Lucrécia anda pela praça. Padre Matias a encontra e pergunta o que ela tem. Lucrécia abraça Matias e fica feliz por ele estar de volta. Lucrécia explica a situação de Juliano para Padre Matias. Matias pede que ela se acalme e Deus não vai abandonar esse rapaz e vai iluminá-los, vai dar um jeito de tirá-lo desse problema. Carmelo acha que Lucrécia vai acabar aceitando a sua proposta, cedendo às suas chantagens. Lucrécia, em segredo de confissão, conta para Padre Matias a proposta que Carmelo fez. Matias fica indignado e pergunta se Lucrécia acredita que ele tenha essa suposta prova. Lucrécia diz que não sabe. Matias diz que esse rapaz está pior que o pai dele. Matias pede que Lucrécia não se deixe chantagear por Carmelo, nem case com esse animal, porque seria o pior erro da vida dela. Carmelo pergunta a Assunção onde estão a pistola e a camisa. Assunção diz que são bem guardadas. Assunção manda Carmelo cumprir com o que ele disse, porque senão irá contar tudo. Teresa chega ali e pede que Carmelo não grite com Assunção. Teresa diz a Assunção que trouxe algo para ela jantar e não dormir de estômago vazio. Rodolfo chega na pensão e encontra Justina na porta do local. Rodolfo diz a Justina que não conseguiu um advogado para defender seu filho. Justina diz a Rodolfo que nesse momento precisam estar mais unidos que nunca e diz que seria bom se pelo menos ele voltasse para casa. Ele diz que prefere ficar onde está e dá boa noite. Padre Matias visita Juliano. Juliano diz que será difícil sair livre dali. Padre Matias pede que ele não perca a fé, porque Deus não irá abandoná-lo. No outro dia, Renata dá bom dia ao tio. Paulino diz a Renata que a situação na casa não está boa para uma pessoa ficar parada, de braços cruzados, ver o tempo passar. Ele pede que Renata procure por trabalho e pode ajudá-la nisso. Renata agradece. Rosário vai até as plantações de maçãs, saber como andam as coisas. Modesto diz que caiu uma praga muito agressiva em quase metade das árvores, mas o patrão não quer fazer nada. Delfina diz a Teresa que sente muito pela morte do pai dela e não gosta de vê-la sofrer. Delfina vai ver a comadre e dá a ela os pêsames pela morte do patrão dela. Delfina pede que a Assunção diga o que está acontecendo com ela, porque ultimamente ela tem estado muito nervosa. A Assunção continua mal. Matias se encontra com Branquinha. A moça fica feliz pelo tio estar de volta e o abraça. Dona Rita fica surpresa ao ver o padre de volta e diz que está feliz. Carmelo está dormindo e tem pesadelos de quando matou seu pai. O demônio acorda assustado. Fidel visita Carmelo e dá os pêsames pela morte do pai dele. Fidel desconfia que Carmelo matou o próprio pai. Carmelo diz que o assassino de seu pai se chama Juliano e está preso. Fidel diz a Carmelo que botaram a culpa em Juliano porque encontraram a medalha no cadáver do defunto, mas a medalha ele tinha dado para ele. Carmelo manda Fidel ir embora dali. Lucrécia se lembra da proposta que Carmelo a fez. Renata visita Lucrécia no hotel. Lucrécia diz que está indo ver Juliano. Lucrécia sai do hotel e deixa Renata sozinha ali. Paulino pergunta a Rosário por que deteu o trâmite do divórcio. Rosário diz que tomou essa decisão antes da morte de Ramiro e simplesmente recapacitou e se deu conta que quer continuar do lado dele. Rosário diz a Paulino que agora que essa maldita praga caiu nas plantações, precisam estar mais unidos que nunca, mais juntos que nunca, para enfrentar esse problema. Paulino diz que para salvar a plantação precisará investir muito dinheiro que ele não tem. Rosário dá a ideia de pedirem um empréstimo no banco, porque isso é uma emergência. Padre Matias volta para a igreja com Branquinha. Matias diz a Branquinha que tudo voltará a ser como antes. Branquinha toca na sua barriga e diz que para ela nada será como antes. Paulino vai ao banco para fazer um empréstimo. O cara do banco diz que ele teria que hipotecar os bens dele como garantia de que pagará o empréstimo. Paulino diz que não quer hipotecar nada. O rapaz diz que ele poderia vender algumas das propriedades dele, porque talvez seria mais conveniente. Paulino diz que seu patrimônio não está à venda e sai de lá furioso. Lucrécia encontra o pai na rua saindo do banco e pergunta por que está pagando seu quarto da pensão. Paulino diz que fez isso porque é pai dela e já não quer discutir, porque está a ponto de perder o que durante tantos anos e tanto esforço ganhou na vida. Finalmente, Rodolfo apresenta o advogado Mendonça, que defenderá Juliano.
O advogado diz a Juliano que, pelo que diz no documento, ele tinha muitos motivos para brigar com Ramiro. Juliano diz que isso não quer dizer que tenha atirado nele. O advogado diz que, como estão as coisas, o melhor é ele se declarar culpado e dizer onde escondeu a arma do crime, que matou Ramiro, porque assim tudo será mais fácil. Juliano diz que precisa de alguém que acredite nele para defendê-lo, não gente assim, e expulsa o advogado dali. Delfino e Modesto vão ver Matias na igreja. Eles desejam boas-vindas ao padre por ele estar de volta ao povoado. Matias diz que lamenta, porque nos poucos dias que ele esteve fora, as coisas ficaram piores. Fidel encontra Delfina do lado de fora da igreja sozinha e pergunta de seu filho. Delfina diz que Manuel é somente seu filho e pede que ele vá embora. Fidel incomoda Delfina. Modesto chega ali e ameaça Fidel. Lucrécia vai à delegacia visitar Juliano. O policial não permite que ela entre para ver Juliano, porque ele está conversando com o pai dele. Rodolfo pergunta a Juliano por que expulsou o advogado. Juliano diz ao pai que com gente assim não dá e não vai chegar a lugar nenhum e que poderá se defender sozinho. Modesto fica chateado com Delfina por não ter dito a ele sobre a volta de Fidel ao povoado. Paulino chega na sua plantação de maçãs e pega uma motosserra para cortar as árvores que estão com praga. Paulino acaba sofrendo um derrame e cai no chão, desmaiado. Rodolfo e Lucrécia pedem aos policiais que dêem um jeito para fazer a prova da parafina, para demonstrar a inocência de Juliano. Eles negam e insistem que tudo acusa Juliano, já que muitos do povoado dizem que ele odiava o defunto. Lucrécia diz a Rodolfo que também está muito preocupada, mas precisam encontrar a forma de demonstrar a inocência do Juliano. Tocam a campainha da casa de Rosário. O empregado de Paulino conta a Rosário que ele sofreu um desmaio. Rosário vê o marido paralisado e fica desesperada. Ela pede que ele lhe diga algo e que reaja, mas ele não responde.